Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Então, agora dando continuidade à sessão das 14 horas do dia 12 de janeiro de 2021. Vamos dar preferência, conforme a portaria, aos pedidos que têm sustentação oral ou acompanhamento. Primeiro, os que têm sustentação oral. No caso, estamos com o item 17 da pauta, processo de relatoria da conselheira Edeli. Vou pedir ao Fabimar para convidar o patrono para entrar na nossa sala. Faria a convocação, presidente. PC Agropecuária. Acho que não está na pasta, né, Dani? Item 17 da pauta, doutor Daniel. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 17 da pauta, doutor Daniel. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor Daniel, é isso? Isso, perfeitamente. Bom, nós vamos começar, então, o julgamento do item 17 da pauta. É o processo de relatoria da conselheira Edeli. E o senhor nos ouve, me ouve? Ouço, perfeitamente. Ok. Então, relatora com a palavra, processo 13.864.000.27/2005.05. A sugestão do patrono fechar o microfone. Ah, tá. Somente a relatora fica... Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria e Perci Agropecuária, em face de decisão proferida no acórdão 302001732, na sessão de 9 de dezembro de 2015, no qual foi dado provimento parcial aos recursos voluntários da contribuinte e do responsável tributário, José Perci Ribeiro da Costa, já na condição de espólio. A decisão recorrida está emendada e conforme transcrito. O litígio decorreu de lançamento dos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento apurados no ano calendário 2000, a partir da constatação de receitas não declaradas, informadas em escrituração e em DIPJ retificadas no curso do procedimento fiscal. A penalidade aplicada foi qualificada e houve imputação de responsabilidade ao sócio-gerente José Perci Ribeiro da Costa. A autoridade julgadora em primeira instância manteve integralmente a exigência, mas não apreciou a impugnação apresentada pelo responsável tributário, razão pela qual foi declarada a nulidade da decisão. Em nova apreciação, foram julgadas improcedentes as impugnações. O colegiado ACOR, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para declarar a nulidade das exigências de contribuição ao PIS e de COFINS e deu parcial provimento ao recurso voluntário do responsável tributário para afastar a penalidade imputada ao espólio. Eu participei desse julgamento na condição de presidente da turma. Os autos do processo foram remetidos à Procuradoria e, em 15 de 2 de 2006, retornaram ao CARF veiculando recurso especial, no qual, fazendo a conta de divergências reconhecidas parcialmente no exame de admissibilidade, primeira divergência e responsabilidade pela multa de ofício no caso de sucessão e a segunda, em se tratando de contribuições com período de apuração mensal, a exigência formalizada trimestralmente deve ser reduzida ao valor tributável correspondente apenas ao mês de encerramento de cada um dos trimestres. A responsabilidade pela multa de ofício no caso de sucessão não teve segmento e restou PIS/COFINS trimestral. A PGFN argumenta que o acordo recorrido concluiu não ser possível manter parcialmente as existências de PIS/COFINS, cujos fatos reguladores foram equivocadamente tidos pela fiscalização como ocorridos trimestralmente, assim divergindo dos paradigmas indicados que admitiram a redução ao valor tributável correspondente apenas ao mês de encerramento de cada um dos trimestres. E a argumentação de praxe quanto à possibilidade de correção de erros no julgamento
e pede que o recurso seja conhecido e provido na segunda parte para reconhecer a validade do lançamento em relação ao PIS/COFINS, excluindo-se apenas o excesso indevidamente exigido. A admissibilidade parcial foi confirmada em reexame. Notificada, apenas a contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais destaca inicialmente a definitividade da exclusão da penalidade em relação ao espólio de José Pérez Ribeiro da Costa, bem como das exigências de PIS/COFINS nos 2 primeiros meses de cada trimestre, para depois discorrer sobre o vício material do lançamento, no que tange ao critério temporal da regra matriz de incidência dessas contribuições, afirmando ser irretocável a fundamentação do acórdão recorrido, especialmente porque o lançamento deve ser preciso em relação a todos os critérios do antecedente e do consequente da regra matriz de incidência tributária, incluindo-se aí o critério temporal. As argumentações aí no sentido de que a exigência, o cancelamento deve subsistir. Transcreve a doutrina, acrescenta que o erro da identificação do critério temporal representa vício material, inclusive impede o novo lançamento. Reporta-se a decisão desse colegiado nesse sentido. A contribuinte também interpôs recurso especial, no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no exame de admissibilidade. O responsável tributário foi cientificado, opôs embargos que foram rejeitados, cientificados a contribuinte e o responsável. Este interpôs recurso especial, ao qual foi dado parcial seguimento, com exceção da mesma matéria que não teve seguimento no recurso especial ao contribuinte. Em relação à admissibilidade, então, a parte do MPA, os questionamentos de MPA que não tiveram seguimento, e que foi um despacho só para os 2 recursos especiais, então teve seguimento impossibilidade de se imputar conduta dolosa recorrente, que teria justificado a multa qualificada, pelo simples fato de esta ter retificado sua DIPJ para incluir receitas que não constavam da DIPJ original e por decorrência indissociável decadência do direito de o fisco constituir crédito tributário sebastião aos fatos geradores de 2005 em razão da aplicabilidade 150 para o quarto do CTN. E os paradigmas. Então, restou demonstrado. Em relação ao primeiro paradigma, o segundo foi excluído. A outra divergência, a impossibilidade de se imputar conduta dolosa ao Sr. Percy e, consequentemente, impossibilidade de se lhe atribuir responsabilidade tributária pelo simples fato de ter havido a retificação do DIPJ da Percy Agro para incluir receitas que não constavam da DIPJ original. Ementa, paradigma. E restou caracterizada a divergência. Mais uma, impossibilidade de responsabilização do espólio ou herdeiros do decujus por qualquer penalidade tributária, independentemente de ser esta qualificada ou não. E aí as referências, o paradigma admitido. Então, são essas as matérias. Cientificados interessados não apresentaram agravo. A contribuinte demonstra o pré-questionamento das matérias, indica a legislação interpretada de forma divergente, apresenta quadros analíticos dos dissídios e no que se refere à qualificação da penalidade, afirmando que ela se deve ao fato de que o recorrente retificou sua DIPJ já no curso da ação fiscal, a qual revelou que os valores de receita supostamente obtidos seriam 230% superiores em relação à DIPJ original, defende que a simples retificação na DIPJ não pode de forma alguma configurar a intenção dolosa, porque tal conduta não se subsume ao conceito de sonegação ou fraude. E aí traz os argumentos contrários, defende a aplicação do 112, cita a doutrina, invoca a súmula CARF 14, pede afastamento da multa qualificada e, em consequência, a extinção do crédito tributário, dado necessária a aplicação de 150 para a parte do CTN. De forma semelhante, o responsável tributário demonstra questionamento, indica a legislação, aponta quadros analíticos de dissídios e, no que se refere à atribuição de responsabilidade, ao recorrente, consequentemente, ao seu espólio e herdeiros, afirma que a argumentação do voto condutor do acordo recorrido é obscura e contraditória, inclusive motivando embargos, dado que a apontada omissão de receita teve como consequência justamente a falta de pagamento de tributo, o que contraria a premissa inicial adotada no voto condutor do acordo recorrido de que a responsabilização não teria decorrido dessa falta de pagamento, e entende assim evidenciada a violação ao entendimento já fixado no STJ e consolidado na súmula STJ 430. Aí invoca o paradigma, entende que não existe critério objetivo para responsabilização nesse caso, não há anexo de causalidade entre a conduta do responsável, apta a justificar a responsabilização, sua responsabilização se deu apenas por falta de pagamento de tributo e o fisco busca apenas ampliar a satisfação as possibilidades de satisfação do crédito tributário. A argumentação
extensa, essa conduta deveria estar descrita de forma precisa pela autoridade competente, como inclusive expresso num voto da minha relatoria no 11.001.001.047. Consigna que a responsabilidade prevista no 135 é subsidiária, então só poderia ser se a pessoa jurídica não arcasse com ônus. Contrapõe-se também as indicações de dificuldade de localização da pessoa jurídica autora, porque ela se mantinha em atividade e apresentou os documentos, reitera questionamentos acerca da causa determinante para tal responsabilização e conclui que era manifestamente indevida. Subsidiariamente, acrescenta que a penalidade de 75% também não pode ser exigida dos sucessores por morte, citando conceitos doutrinários de obrigação tributária para distinguir tributo e multa e pretender a aplicação do 131, incisos 2 e 3 do CTN, no sentido da penalidade decorrente da prática de ato ilícito, e como tal não deve passar da pessoa do infrator. Cita a doutrina, traz paralelo com outras hipóteses no âmbito penal, invoca a jurisprudência, expõe-se a interpretação do 49 do decreto 5844, para concluir que não há diferença entre as multas lançadas antes ou depois do falecimento na mesma linha do paradigma. Prossegue abordando, 129 e 184 do CTN, indica a decisão do TRF em sede de agravo acerca da intransmissibilidade de penalidade aplicada no processo administrativo formalizado contra o mesmo responsável, acrescenta que a decisão foi ratificada na sentença proferida nos autos do Código de Manejo Penal da Segurança e conclui, em consonância com o princípio constitucional da personalidade da pena e atenção ao entendimento doutrinário jurisprudencial, que a superveniência do falecimento do responsável impõe o afastamento da exigência da multa de ofício em face do espólio dos herdeiros do recurso. Pede assim o conhecimento e o provimento do recurso especial para a desconstituição do vínculo de responsabilidade atribuído a José Pérez Ribeiro da Costa, subsidiariamente o reconhecimento da intransmissibilidade de qualquer penalidade ao espólio aos herdeiros. Os autos foram remetidos à Procuradoria e retornaram com contrarrazões, onde ela defende a manutenção do acórdão recorrido, afirma caracterizada a conduta dolosa por relevante subtração reiterada dos valores acessíveis ao pedido à época da ocorrência dos fatos geradores, entende correta esta imputação diante da legislação de regência, diz que há intuito de fraude quando adota a prática de declarar ao fisco um faturamento que sabia não ser verdadeiro, argumentação recorrente, omissão significativa, prática reiterada. Reporta-se a julgado recente desse colegiado no sentido de que a omissão substancial de receita, sem que seja justificada a quase totalidade dos depósitos, legitima a aplicação de multa qualificada, pede a manutenção desse gravame, quanto à responsabilidade discorre sobre os dispositivos de regência, vai defender a aplicação do 135.2, do 135.3 para os casos de omissão sistemática e reiterada. Reporta-se ainda a obrigação de entrega de declaração de rendimentos pela pessoa jurídica, complementa aí a infração à lei do 135 nessa hipótese, né, de prática reiterada. E mais à frente, quanto à responsabilização do espólio aos herdeiros, defende a interpretação do 131 em conjunto com o 129 e argumenta que esses artigos teriam previsto a responsabilidade sucessora apenas pelos créditos tributários. Parte da doutrina defende isso, mas, segundo essa corrente, a multa não seria transmissível pelo princípio da personalização, mas não é necessário esforço para ver que os princípios oriundos de outras áreas são inadequados. Isso resta claro se utilizar um princípio de direito penal para tentar delimitar o sentido da norma de sucessão tributária. O princípio da personalização se refere às penas intransmissíveis, né, com característica da corporalidade, e aqui, no caso, a punição prevista pela lei tributária onera o patrimônio, que é composto de todos os seus direitos e obrigações. Esse patrimônio é transmitido mediante sucessão causa-morte, cabendo ao sucessor o ônus de responder por tais obrigações. Por esse motivo, a pena pecuniária pode ser transmitida ao herdeiro, conforme a doutrina e a jurisprudência que menciona. Reporta-se ao Código 9101.001.195, que entendeu pela responsabilidade pela multa de ofício no caso de sucessão, aí invocando o artigo 132, e pede assim que não seja conhecido recurso especial, mas caso assim não se entenda, requer que seja negado o provimento do recurso especial, mantendo-se o acordo proferido pela turma por seus próprios fundamentos jurídicos. É o relatório, presidente. Bom, o senhor vai ter 15 minutos para a sua sustentação oral. Eu vou marcar aqui no cronômetro e aí eu lhe mostro o cronômetro. Pode ser assim? Ok. Vou marcar aí também. Podemos começar.
Senhora presidente, eu até nem vou tomar muito tempo, eu vou apenas utilizar do meu tempo da sustentação oral para expor um pequeno trecho fático após o ótimo relato que já foi feito. O único ponto que eu acrescentaria como contexto fático diz respeito ao item 2, que foi aceito como admissibilidade, né, para análise, que é a impossibilidade de se imputar conduta dolosa à recorrente em razão da entrega da IPJ retificadora posteriormente ao início da fiscalização. Nesse contexto, o único ponto que eu gostaria de colocar é que à época da fiscalização foi trazido aos autos os elementos que tratavam da apreensão dos documentos pela Polícia Federal, numa época em que os familiares, tanto os familiares como as empresas relacionadas ao senhor Percy foram investigados pela Polícia Federal e houve uma devassa em relação aos documentos, foram apreendidos todos os documentos de todas as empresas, computadores, à época eram disquetes, enfim, o ano é de 2000, né? Então, inclusive esse foi um dos... que a fiscalização justifica a manutenção dessa multa qualificada pelo fato de ser um valor relevante e conduta reiterada pelos trimestres consecutivos. Mas é que nesse ano, especificamente, foi o ano da apreensão dos documentos. E isso fez com que houvesse uma demora na entrega dos extratos, principalmente, que foram solicitados às instituições financeiras e justificaram, inclusive, a entrega da DIPJ retificadora que foi aceita, que foi recepcionada regularmente e que, inclusive, deu base para a autuação. Então, o que estamos defendendo e cremos que não seja motivo para manter a qualificadora da multa, com base no paradigma invocado, é justamente esse contexto também, que também justificou a necessidade de retificação das informações quanto às receitas auferidas, e não simplesmente o intuito de fraude ou comprovadamente dolo que tenha justificado esse fato. Então, nesse ponto, até que eu gostaria só de fazer esse complemento, para pedir a aplicação desse paradigma em relação à multa qualificada, que, por consequência, é um ponto bastante importante que traz a aplicação do 150 e que traria, por consequência, a decadência em relação aos 3 primeiros trimestres do ano de 2000, apenas não atingindo o último trimestre. Seria mais esse item mesmo. Nos demais itens, eu acho que foi bem relatado, não gostaria de tomar muito tempo. A questão da intransmissibilidade da multa aos herdeiros, ela já foi abordada aqui no CARF em outro processo desse mesmo contribuinte. Foi acatada na Câmara, na turma julgadora. Esse assunto também já foi levado para o Judiciário e, inclusive, teve uma recente execução fiscal que não foi trazida a esse processo, mas em que a Procuradoria ela já executou um crédito remanescente de um outro processo administrativo sem a imposição de qualquer tipo de penalidade. Eu acredito que seja um ponto que ainda é controvertido perante a Procuradoria, mas que, enfim, numa recente execução fiscal, ajuizada apenas contra os herdeiros, já não veio a imposição de qualquer penalidade, fruto realmente da questão da personalidade da infração cometida pelo falecido. Acho que eram esses os únicos pontos. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Aproveito para desejar também um ótimo 2021 para todos, que tenhamos resiliência ainda maior para esse ano. Ok, obrigada. Então, com a palavra a relatora. Quanto ao recurso especial da Procuradoria, não houve ressalvas e eu conheço com fundamento as razões do presidente de Câmara. Embora a Procuradoria às vezes se equivoque nessas demonstrações de divergência, não é o caso. Aqui temos a divergência regularmente demonstrada. Agora, em relação ao recurso especial do contribuinte do responsável tributário, a Procuradoria pede não conhecimento, mas não deduz qualquer argumento nesse sentido.
Contudo, no que se refere à discussão posta pela contribuinte quanto à impossibilidade de se imputar conduta dolosa recorrente que teria justificado a multa qualificada pelo simples fato dessa ter retificado sua DIPJ para incluir receitas que não constavam na DIPJ original, o exame de admissibilidade, que transcrevo novamente, ele entende que a reiteração aqui era o fator suficiente para alinhar os dois acordos e caracterizar a divergência. Como indicado no excerto acima transcrito, o paradigma 104, 22, 111 afastou a qualificação da penalidade porque a exigência se pautou em omissão de rendimentos determinada por presunção legal. Veja-se o que consta da transcrição mais extensa de seu voto condutor. Aí trago, verifica que a autoridade entendeu ser perfeitamente normal aplicar a multa qualificada na constatação de omissão de receita de depósito bancário sob o argumento de que é possível inferir que o contribuinte deixou deliberadamente de informar rendimentos em sua declaração anual, valores que transitaram em contas bancárias, com habitualidade em valores expressivos, bem como prestou informações ao fisco em resposta à intimação divergente dos dados levantados. Mais à frente, no outro negrito, não há dúvida que a qualificação da multa tem origem na falta de comprovação da origem dos depósitos. Ora, com a devida vênia, o máximo que se poderia ter acontecido é que sobre os depósitos não foi comprovado e não foi informado o rendimento, deveria ser constituído lançamento a título de omissão, o que, a meu ver, caracteriza irregularidade simples, penalizada por 75%, já que a irregularidade apontada jamais seria motivo de qualificação. O que pesa realmente presente caso é que o lançamento de falta de comprovação que autoriza a presunção legal, porém, por si só é insuficiente para aplicar a qualificação. Então, todo voto para a exclusão da qualificação da multa está calcado no fato da infração decorrer de uma presunção legal. Já o voto condutor do acórdão recorrido mantém a qualificação da penalidade expressamente afastando a aplicação da súmula 14 por não se tratar aqui de omissão de receita pautada em presunção legal. Então, são fatos geradores nos 4 trimestres do ano calendário 2000, a recorrente requer aplicação, antes de se adentrar, deve-se um parênteses que deve-se apreciar a matéria não questionável, porém de ordem pública, voltando à questão da existência do dolo ou não. Importante frisar que a fiscalização tomou como imperativo da caracterização do dolo o fato da contribuinte haver retificado a IPJ após o início de fiscalização, majorando a receita em 230%, condizente com os valores critérios de suas contas bancárias às quais exibiu a fiscalização. Avalio a súmula 14 e os acórdãos paradigmas que ensejaram a edição da revisão da referida súmula, traz aí as referências. No caso em concreto, a fiscalização carregou aos autos a retificadora entregue durante o procedimento, na qual evidenciou sua omissão relevante valor ao que a recorrente insiste que os documentos seus estavam em poder da Polícia Federal. Aí tem explicações do TVF, reintimado a apresentar os documentos, alegou que não possui por estarem na Polícia Federal. Entendo que a intenção dolosa do agente não se subsume somente ao valor da omissão, oferecer 1/3 das receitas oferidas, mas sim a prática reiterada e habitual em subtrair os valores ao oferecimento da tributação, que no presente caso se caracterizou por 4 trimestres. A informação falsa em DIPJ com efeito realizada pelo contribuinte, que se não dispõe à época de todos os documentos, deveria ter se valido dos extratos ou obtido segundo as vias, como destacado pela fiscalização. Ao contrário do que argumenta a recorrente, a conduta não está caracterizada pela entrega de uma retificadora, mas sim pela relevante subtração reiterada de valores de receitas oferidas, a retificação do DIPJ e inserindo os valores subtraídos ao fisco, após o início do procedimento, a inócua de todos os efeitos, inclusive para passar o dolo praticado à época da ocorrência dos fatos. O presente caso se assemelha mais ao caso retratado no acordo 101.94.258, súmula 14, no que respeita à manutenção da aplicação da multa qualificada por subfaturamento de vendas, fato confessado pelo contador e pelo recorrente no presente caso, e se distancia dos casos paradigmas que ensejaram a súmula, pois os paradigmas tratam de qualificação de multa quando o lançamento foi realizado com fulcro em presunção. Então, minhas palavras, em ambos os casos a reiteração foi abordada, mas o fato de a autuação ter se pautado em presunção legal prestou-se a desmerecer no paradigma aquela circunstância, o que inviabiliza a caracterização do dissídio entre eles. É certo que ainda, em ambos os casos, noticia-se a apresentação de declaração retificadora para informação de valores omitidos, mas no caso do paradigma, a informação se referia aos depósitos mantidos no exterior e não aos rendimentos correspondentes como verificado nestes autos. Lá é um paradigma de pessoa física. Para além disso, nesses autos está expressamente consignado que a retificação da DIPJ se deu no curso do procedimento, circunstância que não se impede do acordo no paradigma, apesar de, em ambos os casos, existir ação penal precedente.
Em consequência, também deve ser obstado o segmento da matéria decorrente de decadência do direito do fisco constituir por aplicação do 150, parágrafo 4 do CTN. Aí, impossibilidade de se imputar ao senhor Percy e, consequentemente, impossibilidade de se lhe atribuir responsabilidade tributária pelo simples fato da retificação. Eu trago aqui os fundamentos do voto condutor e do paradigma, que exige aqui uma descrição de conduta específica, né? E entendo, nesse caso aqui, já o paradigma claramente diverge desse entendimento por poder mandar a demonstração de condutas específicas dos sócios-gerentes, então essa divergência é caracterizada. E a seguinte, impossibilidade de responsabilização do espólio ou herdeiros e decúgio por qualquer penalidade tributária, independentemente de ser esta qualificada ou não, o segmento do recurso especial teve por referência aí o fato de o acórdão recorrido ter excluído uma responsabilização específica, mas no exame mais detalhado do paradigma, evidencia que o excerto acima transcrito foi extraído de referência doutrinária invocada sob contexto fático distinto daquele em exame nesses autos. Como demonstrado na matéria precedente, a penalidade que se entendeu exigível do responsável tributário é a multa de ofício básica de 75%. A qualificada já foi excluída e não houve recurso. Já no paradigma, a penalidade analisada correspondia ao descumprimento de obrigação acessória por pessoa jurídica de direito público, que na forma do artigo 41 da 8.212 é aplicada pessoalmente ao dirigente do órgão. E aí o voto condutor do paradigma vai analisar a responsabilidade, essa responsabilidade que é extremamente específica, né? Completamente distinta da responsabilidade pelos créditos tributários normais. Ela é aplicada diretamente ao órgão público. E não há que se falar em aplicação do 131 ao caso concreto, passando aos sucessores, se existir a responsabilidade. O próprio dispositivo legal destaca a pessoalidade da obrigação. E aí é que ele vai invocar a legislação para concluir dar provimento em função do que dispõe o artigo 41 da 8.212. Como se vê, é possível inferir pela doutrina citada no referido voto que, no caso presente, no qual a multa de ofício é acessório da exigência principal, que esta exigência não integraria o conceito de tributo referido no 1313, que essa exigência não integraria o conceito de tributo referido no 1313 do CPN. Mas isso pela doutrina citada no voto. Todavia, não foi essa a premissa do paradigma. A exclusão da multa de ofício se deu no caso sobre o entendimento de que a obrigação imputada do sujeito passivo seria personalíssima, dada a sua condição de dirigente de órgão público, do qual era exigida a obrigação acessória não cumprida. Sob essa ótica, não é possível cogitar como decidiria aquele colegiado se estivesse frente à multa de ofício lançada contra a pessoa jurídica da qual o decújio era sócio-gerente, sujeitando-se solidariamente ao cumprimento da obrigação tributária, inclusive conforme consolidado pelo Pleno, aí no artigo 100, na súmula 130, né, porque é uma menção também de exclusividade, né, que ele contribuinte menciona. Aqui, só em reforço, aliás, é indicar que outra poderia ser a solução adotada em circunstâncias fáticas distintas, tem-se o posicionamento da redatora do voto vencedor do paradigma, a conselheira Elaine, acompanhando a maioria da segunda turma da Câmara Superior na reforma de outro julgado, como também referenciado pelo responsável tributário em seu recurso especial, como representativo de manifestação do mesmo entendimento por ele defendido. No julgamento do referido recurso voluntário, a penalidade aplicada for afastada em razão do falecimento da pessoa física autuada, mas o voto condutor do 9202 afirma seu cabimento aí nos termos referidos. Então, a própria conselheira Elaine, que em relação ao artigo 41 da 812, afastou a penalidade porque entendeu que ela era pessoal, nesse acordo é o que ela acompanhou, mantendo a responsabilidade por ser crédito tributário da pessoa jurídica. Que exigência de produtor rural. Resta evidente, assim, que o entendimento firmado no paradigma 206.00636 foi determinado pela natureza personalíssima da obrigação da qual decorreu a penalidade examinada, na medida em que o acordo recorrido trata de multa aplicada à pessoa jurídica com imputação de responsabilidade solidária ao sócio-gerente, há de semelhança significativa que, do mesmo modo como ponderado em relação à qualificação da penalidade subsistente em face da contribuinte, impede a caracterização do dissídio jurisprudencial. Então,
Por essas razões, eu não conheço do recurso especial da contribuinte, conheço parcialmente do recurso especial do responsável para exame apenas da matéria impossibilidade de se imputar a conduta dolosa ao Sr. Pércio e, consequentemente, impossibilidade de se atribuir responsabilidade tributária pelo simples fato de ter havido a retificação do DIPJ da Perciagro para incluir receitas que não constavam na DIPJ original. Os questionamentos da contribuinte em relação à multa qualificada e o questionamento do responsável acerca da responsabilidade aí em função do falecimento do titular, eu entendo não caracterizada a divergência. Certo, então vamos voltar primeiro conhecimento, certo? Então, só para eu entender aqui, resumindo, o recurso da Fazenda você está conhecendo, o recurso do contribuinte você está conhecendo parcialmente em relação... Do contribuinte eu não estou conhecendo. Nenhum dos dois, né? Nenhuma das duas matérias. Porque multa qualificada e decadência por decorrência. Tá, e do senhor Percy, você está conhecendo só quanto à impossibilidade de se imputar a conduta dolosa. É isso? Responsabilidade tributária por conduta dolosa. Possibilidade de se imputar responsabilidade por conduta dolosa. Conselheira Lívia. Acompanho no recurso da Fazenda. No recurso do contribuinte, eu vejo de uma forma um pouco diferente o paradigma e acho que ele entendo que ele seja genérico, que ele esteja falando também em tese, que se ele estivesse analisando em tese, matéria que também não tratasse de omissão, ele teria a mesma conclusão. Mas a doutora Edeli coloca, é certo ainda que ela coloca outras razões para não conhecer do recurso, além dessa questão da caracterização do dissídio por omissão, por questão de presunção. Então, eu concordo com esse, só que o que para ela é hard argumentando, para mim, seriam as razões principais, por isso, pelas conclusões no não conhecimento do recurso do contribuinte. E acompanho integralmente quanto ao responsável. Então, você acompanha ela em tudo, só que pelas conclusões do recurso do contribuinte. Sim. Tá. Conselheira Andréa. Presidente, eu acompanho a conselheira Edelia no conhecimento do recurso da Fazenda, acompanho pelas conclusões no não conhecimento do recurso do contribuinte, pela mesma situação da presunção legal. Eu acho que aí tem situações posteriores que aí me convencem de que eu não conheço, seguindo o critério utilizado pela doutora Lívia, e conheço parcialmente, acompanho a relatora no responsável. Só tenho uma dúvida, conselheira Edeli, se eu percebo com isso, eu fico até sem graça de falar, mas eu estou aqui, aí você me desculpa, mas tem hora aí só para definir como é o nome do PC. O PC está no processo, no e-processo com Y, porque está a imprensa. Nas transcrições da erro. Vai ser com I. Então eu fiquei na dúvida, porque as transcrições da erro, acho que não é isso. Eu já tive essa dúvida, eu acho que no que era meu texto eu corrigi tudo, mas nas transcrições há erro. Tá, só que então no final, conhecer parcialmente do responsável José Percy com I, aí só vê então no parágrafo, quando você resume o conhecimento. Tá? Só porque é transcrição também. Pois é. Porque é transcrição também, André. Está na aspas. Ah, joia. Obrigado, então. Então é isso. A votação. Ok. Então, o seu voto da conselheira Lívia. Isso. Conselheira Amélia. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Presidente, eu não vou pelas conclusões, porque no fringir dos ovos é dessemelhança que foi caracterizado, embora por alguns fundamentos que ora podem ser mais determinantes para um para o outro, não vejo necessidade de ser pela conclusão. Parabenizo o detalhe dos votos, me convenceu que não é a mesma situação fática. Conheço da Fazenda e também só conheço naquele outro ponto da... Enfim, acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora, sem ressalvas. Eu também acompanho a relatora sem ressalvas.
Então, resumindo, proclamando resultado em relação ao conhecimento. O recurso da Fazenda conhecido por unanimidade. O recurso do contribuinte não conhecido. As conselheiras Lívia e Andréia acompanharam esse não conhecimento pelas conclusões. E o recurso do contribuinte, do solidário, do senhor Pesci, foi conhecido parcialmente, por unanimidade. Confere, doutor, relatora. Mérito. Vamos lá. Recurso especial da Fazenda. Como relatada a questão posta diz respeito à exoneração integral das exigências de PIS/COFINS formuladas em bases trimestrais. A PGFN pretende que seja restabelecida a parcela correspondente ao último mês dos trimestres atuados. O colegiado a qual cancelou as exigências, aí entendendo que era ofensa 142, essa conselheira integrante daquele colegiado divergiu juntamente com o ex-conselheiro Alberto Pinto dessa decisão, votando por manter parcialmente as exigências. Contudo, um exame mais detalhado dos autos evidencia que outra deve ser a conclusão neste momento. A PGFN defende a validade e a exclusão apenas do excesso, caso sob exame tem traço de semelhança com a analisada por essa turma em 15 de março de 2007, acordo 9101002608, que transcrevo. Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as receitas omitidas, conforme se vê no demonstrativo que instrui o termo de verificação e constatação fiscal. É certo que no curso do procedimento, parte dessas receitas foram detalhadas mensalmente, conforme demonstrativos que detalham os montantes de 2.100 e 658 consolidados trimestralmente ao folhão 75. Mas isto para questionamentos dirigidos ao contribuinte com vista à confirmação desses valores, seguindo-se respostas com a juntada de documentos, além da consolidação trimestral para fins da determinação da base tributável. A afirmação, portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas demandaria avaliação destes elementos e do critério de apuração a impedir que, sem prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores que corresponderiam ao último mês de cada trimestre atuado. Quero dizer, eu até consigo chegar nas receitas mensais, mas é com prejuízo à defesa do contribuinte. Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do procedimento fiscal, a autoridade não demonstrou a existência de receitas omitidas no último mês de cada trimestre, e seu erro não se limitou à informação acumulada das receitas do primeiro e do segundo mês, no último mês do trimestre na geração do auto de infração. O fiscal autuante adotou critério jurídico diverso do previsto na legislação para a determinação da base tributável, razão pela qual não se pode afirmar aqui que a mera improcedência dessa majoração no último mês do trimestre, o que impede a correção do erro no contencioso, na forma do artigo 60 do decreto 7235, para que o lançamento subsistente seja ao modo exigido. Eu tive a coincidência de pegar alguns casos aí repetidos nesse sentido, e a gente vê que o procedimento, que os procedimentos fiscais são variados, né, quanto a evidenciação. Já trouxe, se eu não me engano, em última sessão, em que a fiscalização trouxe todo o detalhamento mensal e totalizava o valor trimestral, que era o que ele levava para o auto de infração. Aqui não tivemos isso. A fiscalização já trouxe a receita totalizada trimestralmente, assim eu não consigo, sem prejuízo à defesa do sujeito passivo, fazer esse aperfeiçoamento. Por isso, nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria. Quanto ao recurso especial do responsável, ele afirma obscuro e contraditório o voto condutor do acórdão recorrido, porque a apontada omissão de receitas teve como consequência justamente a falta de pagamento de tributo, que contraria a premissa inicial adotada pelo voto condutor do acórdão de que a responsabilização não teria decorrido dessa falta de pagamento. Entende assim evidenciada a violação ao entendimento do STJ, súmula 430. Para além disso, demanda critério objetivo para a responsabilização, no presente caso, a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do responsável apta a justificar tal responsabilização, ou ao menos demonstração de interesse comum no fato gerador da obrigação, para além do fato de ter sido ele sócio da empresa. Equivoca-se o recorrente, né? Essa discussão quanto à demonstração objetiva ela é recorrente, né? Eu tenho a impressão de que o paradigma até do Conselho cai, não tenho certeza. E a gente já divergiu nisso na turma, né, já é uma questão conhecida.
Equivoca-se o recorrente quando assevera que sua responsabilização se deu somente por falta de pagamento de tributos, supostamente devido pela pessoa jurídica, questionada a ampliação das possibilidades de satisfação dos créditos tributários mediante alcance de seu patrimônio pessoal, decorre da autorização legal expressa no 135, em face daqueles que, na administração da sociedade, praticam atos de infração à lei consoante entendimento expresso por esse colegiado, a quem no voto condutor do conselheiro André 9101004351. Então, também aqui, recuperando, né, as premissas desse caso, também aqui a acusação recai apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos. A autoridade fiscal demonstra que o sócio-gerente da pessoa jurídica praticou atos de gestão, amparado no que lhe confere o contrato da sociedade, e assim praticou isso específico, que evidencia a ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária, no caso, a declaração de rendimentos significativamente inferiores aos que sabiam auferidos, consoante descrito no termo de sujeição passiva. Prestou declaração falsa com o intuito de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador quando a entrega da DIPJ, no qual informou receitas posteriormente retificadas. E aí a acusação com base no 135. Recorde-se que a contribuinte havia apresentado a declaração com resultados ínfimos, majorando-os em 230% no curso do procedimento fiscal desenvolvido em paralelo com a investigação da Polícia Federal, inclusive com apreensões que se prestaram como justificativas para não apresentação de documentos de elementos requeridos pela autoridade fiscal, como assim descrito no TVF, aí as justificativas das apreensões e as justificativas que foram afastadas porque a contribuinte não só alegou dificuldades e não demonstrou. Resta evidente no cenário assim descrito que o sócio-gerente, única pessoa que incumbia a definição das ações da contribuinte, tinha conhecimento dos resultados auferidos e da sua anterior declaração ao fisco por valores reiteradamente minorados, conduta que extrapola a mera falta de recolhimento e caracteriza o intuito fraudulento de impedir que o fisco tomasse conhecimento dos fatos geradores sabidamente ocorridos. O presente caso, portanto, distingue-se substancialmente daqueles que, apreciados judicialmente em face de pedidos de redirecionamento de execuções fiscais, sejam um entendimento consolidado de que a simples falta de pagamento não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio. Esclareça-se ainda que a imputação de conduta dolosa está devidamente expressa no termo de sujeição passiva antes transcrito, que vincula a fraude ocorrida à gerência da recorrente, diversamente do que assim consignada nesse voto que a contribuinte invoca aí como justificativa para provimento do seu recurso, que o responsável invoca, né? Aí a descrição era praticamente nenhuma. A responsabilidade, aí nas minhas palavras mais à frente, a responsabilidade pessoal prevista no 135.3, portanto, se estabelece quando demonstrada a infração qualificada e a gerência exercida pelo sócio no pedido autuado, diversamente do verificado no caso apreciado no 11.01.001.047, no qual a autoridade fiscal nada consignou para caracterizar o intuito de fraude. Nesses autos, a ocorrência de sonegação restou descrita e, em tais circunstâncias, a ação do sócio-gerente para a implementação desta infração qualificada de lei é decorrência lógica do fato de ser o único agente por meio do qual a pessoa jurídica exerce suas atividades, inclusive a determinação, declaração e recolhimento de tributos devidos em razão das atividades. Por fim, importa esclarecer que a responsabilização prevista no 135 não é expressa com a mesma ressalva constante do caput do 134 para os casos de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal, e assim é necessariamente solidária, inclusive porque consolidado o entendimento de que a pessoalidade indicada no caput do 135 não se presta a excluir a contribuinte do polo passivo da obrigação tributária na forma da súmula CARF 130. Então, por isso, nego o provimento ao recurso especial do responsável tributário, assim como neguei provimento ao recurso especial da Procuradoria. Conselheira Lívia. O conselheiro Toselli está pedindo a palavra. Conselheiro Toselli com a palavra. Eu gostaria só de ver se testar a memória da conselheira Edeli, porque para mim a prática reiterada não é critério, mas o uso de nota fiscal inidônea me incomoda aqui. Pelo que eu entendi, estou vendo o processo aqui pela primeira vez, quando a gente está falando da responsabilidade solidária, restringiu a todo o período, sendo que o período relativo à nota fiscal inidônea seria um item próprio da autuação, que é a indedutibilidade das respectivas despesas.
A minha pergunta quem de fato foi responsabilizado era a única sócia gestora desse período? E 2, você lembra como é que ocorreu essa inidoneidade? Foi uma mera consulta ao CNPJ ou teve um trabalho investigativo no sentido de ver quem eram esses supostos emitentes das notas? Porque às vezes o fisco faz o trabalho de circularização, às vezes só se baseia no cadastro CNPJ e aplica retroativamente isso para os fatos geradores. Você tem esse detalhe? Caso negativo, eu vou pedir vista. Caso positivo, se você pudesse esclarecer, ia ser ótimo. O senhor só pode pedir vista quando chegar na sua vez, mas se ela puder esclarecer, pode ser. Espera ela molhar o bico, né, presidente? Desculpa. Tá, mas ela pode já esclarecer. Poder não posso. Eu quero saber, primeiro, já faz o processo, já fiz há muito tempo, né? Onde que está, de onde você tirou a referência de que houve notas inidôneas, porque o julgamento todo está sendo feito com base na omissão de receita. Mas a referência da nota inidônea é só do precedente citado, não é do caso concreto. É do precedente do André que você cita no seu voto. Eu também fiquei com essa... do caso concreto, mas não é. Eu cito o voto do André como referencial, né? Então, aqui a infração é só a omissão de 230%, a retificação com reconhecimento de que as receitas representavam 230% daquelas originalmente declaradas. Desculpa se causei essa confusão, vou ver se desculpa a minha, porque às vezes a gente faz essa leitura não tão detalhada, vai prestando atenção e lendo, eu achava que fosse transcrição dos autos, mas como a referência não é aplicável, esquece tudo que eu falei, presidente. Acho que a matéria aqui, o fundamento é só a prática reiterada, vamos esquecer a inidoneidade das notas, então. Ok. Conselheira Lívia. Tuzélia, foi exatamente a minha dúvida quando eu li. Eu falei, será que o caso também é de nota fria? Porque eu acho que eu iria nessa mesma linha. E conforme esclarecido, né? Então, vou começar pelo fim. O recurso do responsável, eu dou provimento, peço vênia para divergir, porque considero que aquela linha, né, da reiteração não são circunstâncias capazes nem de majorar a multa, nem ilícitos capazes de gerar responsabilidade, pelo mesmo motivo. No recurso da Fazenda, eu acompanho integralmente. Negar provimento ao recurso da Fazenda. Ok. Conselheira Andréa. Bom, vamos lá. Nego provimento ao recurso da Fazenda, então acompanha a relatora. Com relação ao recurso do responsável, eu também nego provimento, só que já pedindo vênia, acompanha a relatora pelas conclusões, porque usa também as orientações da Receita Federal no parecer 4 de 2018. Então, é só esse complemento que eu faria, está perfeito, parabéns, e eu voto. Nesse sentido, eu acompanho pelas conclusões o recurso do responsável, presidente. Conselheira Amélia. Eu acompanho a relatora, acho que o posicionamento aqui já também é reconhecido. Nego o recurso da Fazenda e nego também o do responsável tributário. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou só esclarecer aqui que eu vi que nas contrarrazões o contribuinte cita um voto meu, né, o 1402-001-728, em que eu também exonerei a questão do PIS e COFINS lançados em bases anuais, né? Até deixar bem claro, né? E até fui abrir o voto aqui para ter certeza. Naquele caso, era uma autuação em que a fiscalização apreendeu documentos que tinham relatórios gerenciais em bases anuais. Então, era impossível se dizer qual era a receita omitida mensalmente, que é mais ou menos também, né, guardadas as diferenças aqui, é que no termo de verificação, no auto de infração em si, aqui no caso, não se discriminou qual era a receita de cada mês, né, porque se fosse só um erro,
de ele indicasse no próprio auto de infração, no termo de verificação, mês a mês as receitas, e só na hora de formalizar lá no sistema, no Safira, ele colocasse trimestralmente, eu não teria o do terceiro trimestre, do último mês de cada trimestre, né? Então, eu parabenizo o voto da conselheira Deli e acompanho integralmente em todos os pontos. Conselheiro Toselli. Presidente, eu acompanho a divergência da conselheira Lívia. Conselheiro Caio. Igualmente, eu acompanho a divergência já instaurada. A própria Deli já mencionou que nós temos pensamentos bastante debatidos, porém, continuamos a divergir. Eu acompanho integralmente a relatora. Então, no mérito, negou-se provimento por unanimidade ao recurso da Fazenda e negou-se provimento por maioria ao recurso especial do Solidário, vencidos os conselheiros Lívia, Toselli e Caio. A conselheira Andréa acompanhou o relator pelas conclusões. A relatora pelas conclusões, ok? No RESP do responsável. No RESP do responsável. Eu estou aqui com um probleminha que eu não estou conseguindo. Peraí. Não estou conseguindo. Eu vou ter que encerrar aqui. Minha máquina travou, gente. Mas a gente está te ouvindo e vendo normalmente, Adriana. Se você quiser encerrar esse julgamento antes de parar a gravação. Isso. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, consegui. Destravei. Ok, senhor patrono? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora vamos ao segundo processo da parte da tarde, para o qual nós temos sustentação oral. É o item 22, processo de relatoria do conselheiro Caio. Fabimar, pode chamar o patrono do item 22, processo 19.740.000.460.2003.53, COIFA, recursos e pensões. Farei a convocação. Item 22 da pauta, Dr. Francisco. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 22 da pauta, Dr. Francisco. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono solicitado, presidente. Obrigada. Boa tarde. Senhor Francisco. Francisco, o senhor está com o microfone. Pronto. Não. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Nós vamos, então, começar a relatoria. O conselheiro Caio, o relator, vai começar a relatoria do seu processo. Vou pedir para o senhor desligar. O senhor está nos ouvindo, né? Está vendo, nos ouvindo bem, correto? Perfeito, isso. Vou pedir só para o senhor desligar o microfone enquanto ele relata. Com a palavra, então, conselheiro Caio. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão 1402.004.129, proferido pela segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão da SCARF em sessão de 16 de outubro de 2019, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado. Confira-se a seguir a ementa do acórdão. A contenta tem como objeto a exação de CSLL referente aos anos calendários de 1999 a 2002, referentes ao resultado positivo percebido pela contribuinte, que é a entidade de previdência
privada fechada sem fins lucrativos. A seguir, por maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório adotado antes no acórdão do voluntário. Em resumo, o que a gente tem aqui é que a DRJ negou o provimento à impugnação apresentada, entendendo pela devida tributação desse resultado positivo da contribuinte, e inconformada, a contribuinte interpõe um recurso voluntário, reiterando suas alegações de defesa, de que o superávit basicamente não configura lucro líquido, não podendo ser objeto de tributação, e essa tese foi acatada inicialmente, sendo julgado procedente seu recurso por meio do acórdão 14.02.00256, que não é o recorrido. Pois bem, na sequência, a Fazenda Nacional apresenta embargos a esse primeiro acórdão de voluntário que julgou procedente. A Fazenda alega de que descobriu que haveria uma ação judicial e requer o reconhecimento da concomitância. Então, é acolhido os embargos fazendários e é proferido um novo acórdão 14.02.00.720, reformando a decisão de mérito anterior para, então, não se conhecer do recurso voluntário em razão da ocorrência de concomitância com a ação judicial. Intimada, a contribuinte ofertou recurso especial, que inicialmente teve seu segmento negado pelo redespacho de folhas. Diante de tal revés, a contribuinte impetra mandado de segurança com o objetivo de ter o seu recurso especial analisado por essa Câmara Superior de Recursos Fiscais e obtém, então, esse provimento jurisdicional favoravelmente. Dessa forma, a PGFN apresenta suas contrarrazões, o recurso especial do contribuinte vem a julgamento e, através do acórdão 9101.003.743, ele é julgado procedente, dando-lhe provimento para afastar o reconhecimento da concomitância e determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, a fim que se julgue novamente o mérito do voluntário. Por sua vez, observando tal determinação, a turma ordinária, qual deu novamente provimento ao recurso voluntário da contribuinte por meio do acórdão 14.02.004.129, agora sim o recorrido, entendendo pela não incidência da CSLL sobre os resultados positivos das entidades de previdência privada fechadas no período fiscalizado, cancelando então o auto de infração. Intimada, a Procuradoria da Fazenda não opõe embargos, mas interpõe diretamente o recurso especial agora sobre apreço, demonstrando o necessário dissídio jurisprudencial regimentalmente exigido para o manejo do recurso, referente à incidência da CSLL sobre o superávit dessas entidades de previdência. Processado especial teve seu segmento determinado através do despacho de admissibilidade de folhas, concluindo todo o seu cabimento. Intimada, a contribuinte ofertou contrarrazões, mas nada trata sobre o conhecimento do apelo fazendário, apenas pugnando pela manutenção do acórdão. Em 3 de dezembro de 2020, antes da distribuição e processamento, foi proferida a decisão judicial no mandado de segurança, entendendo e determinando que, com fulcro no artigo 7º, 3º da Lei 2.016, foi deferida a liminar para a inclusão do presente processo na próxima pauta do colegiado. Em seguida, em face dessa decisão judicial, os autos foram sorteados para este conselheiro e, por sua vez, conforme decidido pela 8ª Vara do Distrito Federal, foi incluído em pauta. Presidente, é o relatório. Ok, patrono, eu vou ter 15 minutos de sustentação oral, eu vou marcar aqui no cronômetro, tá bom? Perfeito. Bom, iniciando, pode começar. Presidente, senhores conselheiros, na verdade eu serei bastante breve, porque a matéria de fundo desse recurso especial não é inédita aqui na nossa turma, menos ainda nova. A conselheira Lívia, em declaração de voto, em uma sessão de outubro de 2020, no ano passado, final do ano passado, envolvendo a Odebrecht Previdência, ela fez um apanhado histórico muito importante e interessante sobre a evolução do tema aqui na Câmara Superior. Diz ela que, em 2011, por unanimidade, a primeira turma se posicionou pela primeira vez pela não tributação da CSL sobre superávites apurados pelas entidades de previdência complementar. Essa compreensão se manteve até 2017, quando a turma, por voto de qualidade, mudou de entendimento. Já agora, na referida sessão de outubro do processo da Odebrecht, essa primeira turma, afastando o regime do voto de qualidade face ao artigo 19E da Lei 10.522,
retornou àquele primeiro entendimento, que inclusive era absolutamente consolidado no CARF. Esse é um dado importante. E aqui, senhores conselheiros, eu gostaria de acrescentar um dado que revela o acerto da aplicação, neste caso, daquele entendimento do passado. E o relatório feito pelo conselheiro, ele foi muito fidedigno em relação a todos os acontecimentos, as reviravoltas que esse processo teve no CARF. Esse processo bateu primeiro no CARF em 2007. Em 2011, o recurso voluntário foi provido por unanimidade pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara. E foi provido exatamente porque a compreensão sobre o tema, na época, era, como ressaltado, era absolutamente pacificado a favor do contribuinte. Em 2011, os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional foram acolhidos para não conhecer do recurso voluntário por uma suposta concomitância. Em 2018, essa nossa primeira turma deu provimento ao recurso especial da COIFA, afastando a concomitância e determinando o julgamento do recurso voluntário como interesse de direito. Em 2019, por fim, o recurso voluntário, sendo relatora a conselheira Júnia, foi provido. Enfim, por longos 16 anos, esse recurso vem sendo analisado e reanalisado pelo CARF. Ao tempo em que, como eu ressaltei, ao tempo em que foi inicialmente julgado, ou seja, em 2011, o entendimento do Conselho era amplamente favorável ao contribuinte, tanto até que o recurso foi provido por unanimidade. Ocorre que, por um equívoco de compreensão induzido pela Fazenda Nacional, o processo teve uma reviravolta para não conhecer do recurso voluntário, o que somente foi equacionado em 2018 por esta Câmara Superior. Então, senhores conselheiros, esse sequenciamento de fatos permite ver que, até por uma questão de justiça e isonomia, se justifica manter o entendimento primitivo da Câmara Superior. Entendimento esse que, como nos mostra a conselheira Lívia no acordo da ODEPREV, foi novamente adotado pela Câmara ante o afastamento do voto de qualidade. Então, senhores conselheiros, por essas razões, já terminando, e presente essa excepcionalidade dos autos, espera a COIFA seja negado o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, presidente. Obrigado, patrono. Bom, em relação à admissibilidade, inicialmente atesta-se a tempestividade do especial da Fazenda Nacional, considerando a data da sua interposição, ele é processado pelo artigo 67 do RICARF vigente. Nas contrarrazões apresentadas, é recorrida nada aduz sobre o conhecimento do apelo. Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do VEACORDO 9101-002-971, trazido como paradigma da Fazenda Nacional para questionar a matéria catada, referente, então, à incidência da CSLL sobre os resultados positivos das entidades de previdência privada fechadas, entende também esse conselheiro ser certa a similitude fática e notória a presença de divergência com o entendimento estampado no Acórdão 1402, final 129, para recorrido. E apenas registro que, ainda que as datas dos fatos geradores não sejam precisamente as mesmas, o fundamento jurídico que prevaleceu no acórdão paradigma abrange e basta para estabelecer uma interpretação divergente à legislação que rege a matéria controversa nesta peleja. Arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784, entende-se por conhecer integralmente o recurso especial da Fazenda. Em relação ao mérito, a matéria sob julgamento é de delimitação muito clara, 2 pontos. A incidência da CSLL sobre os resultados positivos das entidades de previdência privada fechada sem fins lucrativos. Como relatado, o acórdão recorrido entendeu que o superávit de tais entidades estaria fora da zona de incidência da CSLL, desde que não se enquadra no conceito de lucro líquido, o qual seria o efetivo objeto de oneração por tal contribuição. A matéria há muito vem sendo debatida no âmbito desse egrégio CARF, como antes fora no âmbito dos conselhos de contribuintes. Contudo, ainda não existe uma pacificação institucional da matéria. Mas, no caso em tela, este conselheiro participou do julgamento registrado no Acórdão 1402, final 129, e era recorrido, acompanhando a ilustre conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, a qual deu provimento no seu voto, que acabou vencedor, ao recurso voluntário da contribuinte, nos exatos termos do acórdão anterior, final 256, que já havia reconhecido a improcedência meritória da autuação, mas, como relatado, acabou integralmente reformado pelo acórdão 1402-720, que, por sua vez, a Câmara Superior afastou e determinou um novo julgamento,
agora questionado. E na medida que a posição adotada pelo ilustre relator, a ACO, já foi expressamente endossada em votação por este relator, que mantém tal entendimento, conclui-se não haver motivo para a reforma do acórdão recorrido. Recentemente, o mesmo tema foi apreciado por esta colenda primeira turma da Câmara Superior no acórdão 9101005180, publicado agora, em 16 de novembro de 2020, no qual também acompanhou-se o entendimento do ilustre relator Luiz Henrique Marotti Toselli pela não incidência da CSLL sobre o superávit de tais entidades. Então, eu estou me emprestando aqui da ementa, trecho da fundamentação do acórdão que a gente julgou recentemente, há 3 meses atrás, de relatoria do conselheiro Toselli, e prossigo. Como se observa, tal entendimento que prevaleceu vencedor em tal oportunidade, por força do disposto no artigo 19E da Lei 10.522, acrescido pelo 28 da 13.988, alinha-se e coaduna-se perfeitamente com o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a atual jurisprudência dessa turma está alinhada com o recorrido. E em acréscimo final, muito valioso, confira-se trecho de importante precursor de tal posição jurisprudencial nessa esfera administrativa de jurisdição, o acórdão número 106013, proferido por essa primeira turma da colenda CSRF, ainda em 14 de outubro de 2008, de relatoria do conselheiro Marcos Vinícius Neder, citando integralmente a conselheira Sandra Maria Faroni. Então, eu trago aqui o que eu entendo ser o principal e mais importante acórdão sobre o tema, que eu acho muito mais valioso do que as minhas próprias palavras, né? Eu vou me furtar a leitura, ok? Acho que para poupar a todos, mas, então, basicamente, esse é o meu fundamento. Dessa forma, por tais razões e fundamentos, mostra-se improcedente a pretensão fazendária. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo integralmente o acórdão recorrido. Presidente, é como eu voto. Ok. Conselheira Ideli. Talvez o Fernando possa me ajudar aqui na pesquisa que eu estou fazendo. Esse lançamento aqui envolve o calendário 2002, né? E a norma, eu julguei esses casos, essa norma de não incidência, ela vem em 2002, isso... Estou em dúvida se isso afeta aqui o julgamento. O conselheiro relator está querendo falar com a palavra. Obrigado, presidente. Doutora Ideli, eu acredito que vai depender da posição de cada conselheiro, entende? Então... Conselheiro, peraí, você está apertando direto no falar, está saindo um monte. Pronto, parou. Parou? Desculpa. Parou, pode falar agora. Eu acho que, na verdade, teve um delay, viu? Porque eu juro que eu não fiz isso, mas... doutora Ideli, eu acho que no entendimento já defendido pelo Toselli, pela Lívia, por mim, e acredito pela Amélia, é irrelevante, tá? Eu sei. Isso, não, então era isso que eu já estou adiantando. Eu acredito que no entendimento da maioria dos conselheiros da Fazenda Nacional atualmente, existiria, assim, essa relevância que a senhora está buscando. Então, já estou te dando a resposta que, nesse caso, eu acho que o ano de 2002 tem esse discrimen para os colegas. Minha dúvida é se a 10.426 já tem vigência em 2002. E se isso foi considerado em algum momento antes no processo. E aqui, só para apimentar mais, ela é resultado de uma conversão de MP. Então, teria que ver se já foi a MP que já... Porque ela é de abril de 2002, mas como é conversão de MP, pode ser que 2002 já esteja... Vou voltar mais um passo, Caio. A DRJ não tem no calendário 2002 na ementa. A
DRJ para em 2001. Minha pergunta, então, passa a ser outra. O lançamento alcança 2002? Eu reparei que a DRJ não pôs, mas eu posso ter falhado, mas, salvo engano, isso me gerou dúvida, porque o acórdão final 256 colocou 2002, o da Júnia colocou, a DRJ não. Antes de sofrer, deixa eu ir no lançamento. Posso esclarecer, presidente? Pode. Ele vai até, o lançamento vai até dezembro de 2001. 2001? Tem uma decisão aqui que fala 99, 2000, 2001, 2002, mas é exercício, justamente. Calendário 2001. A DRJ relata como 2001, eu ainda não cheguei no auto de infração. Tozelli, você está sem microfone, você falou, mas a gente não ouviu. Eu estou olhando a atuação, pera. Só para falar que a MP expressa que a isenção, para quem entender, que a isenção é a partir de janeiro de 2002. Ok, lançamento até 2001. Vou sugerir ao relator que corrija a ementa para essa dúvida não perpetuar. E aí divirjo integralmente e dou provimento ao recurso especial da Procuradoria, reiterando o entendimento divergente manifestado no ODEPREV 9101005180. Conselheira Lívia? Eu mantenho o entendimento do caso do ODEPREV também. Gostaria de apresentar a declaração de voto no mesmo sentido lá, porque acho importante esse histórico para mostrar que só o caso virou por questão do voto de qualidade e depois voltou a ser julgada por voto contribuinte por derrubada do voto de qualidade. Então, só para mostrar a importância desse instituto e do histórico que sempre foi a favor do contribuinte, né? Então, acompanho o relator integralmente. Tá. Conselheira Andréa? Eu acompanho a divergência da conselheira Edeli, presidente. Conselheira Amélia? Também mantenho e acompanho o relator. Conselheiro Fernando? Presidente, nesse precedente da ODEPREV, 9101005180, eu fiz declaração de voto, né, no sentido da incidência da contribuição social, e, portanto, eu vou votar aqui com a divergência e vou apresentar a declaração de voto. Conselheiro Tozelli? Eu acompanho o relator, presidente. E eu acompanho a divergência, então, por força do artigo 19E, negado provimento ao recurso da Fazenda, declaração de voto dos conselheiros Lívia e Fernanda, isso? E conhecimento unânime. Eu proclamei o resultado do conhecimento, ok? Ok, patrono? Muito obrigado. De nada. Bom, na sequência, temos os itens 18 e 19, não é isso? Só que tem um desses que eu acho que é o 19, a conselheira Viviane já votou. Então, nós vamos para o 18. Tem o meu 16, né? Não, mas o seu não tem acompanhamento. Ok. Eu vou dar preferência a quem tem acompanhamento. Então, vamos para o 18. Aí, depois do 19, André, você preside, tá bom? Ok. Porque eu estou vendo aqui que ela votou só no conhecimento.
Aí, em relação ao conhecimento, eu não vou participar. Não é isso? Pelo que eu estou vendo, 19? Exato, parou no conhecimento, presidente. Aí eu participaria no mérito. Isso. Bom, item 18. Fabimar, por favor, chama o patrono do item 18, processo da Engemix. Ok, presidente, farei a convocação. Item 18 da pauta, Dr. Lucas, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 18 da pauta, Dr. Lucas, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Boa tarde, doutor Lucas, o senhor nos ouve? Boa tarde, presidente. Boa tarde, turma. Sim, escuto perfeitamente, presidente. Ok, então vamos começar o julgamento do item 18, processo cujo recorrente é Engemix, processo 10.880.906.301.2008.08, relatora conselheira Amélia, com a palavra. Bom, então, um processo julgado pela segunda turma ordinária da quarta Câmara, que foi negado por meio de recurso voluntário por unanimidade de votos, em acordo assementado 1402.003.987, né? Segue abaixo. Conformado, o contribuinte então interpôs recurso especial, alegando divergência com relação à possibilidade de formação de saldo negativo utilizando os recolhimentos CSL por uma das SCPs, da qual participou. Em despacho de admissibilidade, o recurso teve seu segmento admitido, segue trechos aqui abaixo, acórdão paradigma apresentado 13.01.002.593. A PGFN apresentou contrarrazões, pugnando em síntese pela manutenção do acordo recorrido. Vai ter sustentação oral ou não, presidente? Não, né? Não, conselheiro, só acompanhamento. Posso seguir, então, né? Sim. Tratou-se aqui de uma DECONF não homologada, em que foi constatado que não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado na PERTCOMP, e o crédito alegado seria de CSL referente ao ano calendário de 2002, no valor de 263 mil, composto por pagamentos de estimativas. A recorrente, então, alegou em manifestação de conformidade que essas divergências ocorreram em virtude do saldo negativo ser de uma sociedade em conta de participação e que, nesse caso, por orientação do manual de preenchimento da DIPJ, tal saldo deveria ser controlado na escrituração comercial e não deveria ser informado em DIPJ. A DRJ manteve a não homologação, entendeu que a argumentação do contribuinte estaria correta nos termos da IN 179, porém o PERTCOMP foi apresentado pela Geral de Concreto S.A., posteriormente denominado Engemix, e incorporado a interessados sócios extensivo, e não pela SCP. E assim o saldo negativo seria deste sócio, e que a Geral de Concreto apurou isso a DIPJ, uma CSL a pagar igual a zero, sem outros elementos que permitam contrapor tal informação. Em recurso voluntário, o contribuinte apresentou livros e outros documentos explicando que a sócio extensiva, a hora recorrente, apresentou prejuízo em todos os meses do ano de 2002, e a soma de todos esses prejuízos resultou na apuração de uma base de cálculo negativa da ordem de 9 milhões. Ocorre que nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2002, a SCP denominada Geral de Concreto gerou resultados positivos, razão pela qual a sócio extensiva realizou recolhimentos de CSL no total de 1.200.000. O acordo recorrido, por sua vez, também não homologou as compensações, realizando o histórico legislativo, entendeu que o prejuízo fiscal apurado por SCP somente poderá ser compensado com lucro real decorrente da mesma SCP, sendo vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros
entre duas ou mais SCPs, ou entre elas e o sócio ostensivo, nos termos do 515 do RIRO. Com relação ao conhecimento, não houve nenhuma objeção por parte da PGFN, e a divergência entre o acordo recorrido e o paradigma apresentado é clara, pois enquanto o primeiro entende que o saldo negativo da sócio ostensiva não pode ser composto por recolhimentos realizados por SCP, diversamente, o segundo mostra ser um direito da sócio ostensiva compensar os seus débitos com a utilização do saldo negativo. Então, eu adoto as razões do despacho de admissibilidade e conheço do recurso da contribuinte. Com relação ao mérito, a discussão travada se resume a decidir se o crédito do saldo negativo de CSL decorrente dessas estimativas mensais da SCP pode, ao final, ser compensado com débitos da sócio ostensiva. Então, eu trago aqui o artigo 325 do Código Comercial, que já traz as delineações da sociedade em conta de participações. O novo Código Civil de 2002 revogou parte do artigo do Código Comercial e preveu em seu artigo 991. A sociedade de conta de participação é uma atividade constitutiva do objeto social exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria exclusiva responsabilidade, participando dos demais resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo, exclusivamente perante este o sócio participante, nos termos do contrato social. E possui como características principais a ausência de personalidade jurídica, consequentemente a ausência de capacidade jurídica e autonomia patrimonial, que leva ainda à falta de denominação social e domicílio, bem como a ausência de legitimidade processual. Extrai-se também que as relações com terceiros são operadas através da pessoa do sócio ostensivo, que se obriga pessoalmente a atuar perante terceiros responsabilizado pelos fundos sociais nos termos do parágrafo único do artigo 994. E é nessa linha que defende o acórdão paradigma apresentado, 1301002593, de 17 de agosto de 2017, do ilustre conselheiro Roberto Silva Júnior, cujo julgamento esta conselheira também participou e acompanhou. Então, eu concordando com seus fundamentos, eu colaciono trechos aqui abaixo, né? Que é amarelo, sócio ostensivo sujeito às obrigações surgidas dos atos jurídicos por ele praticados na condição de sócio ostensivo da SCP, fica no seu patrimônio, e não dos sócios ocultos, passivo de constrição para garantir o pagamento de eventuais dívidas. Perante terceiro, repita-se o devedor ou o credor é o sócio ostensivo, e não a SCP ou sócios ocultos. No caso, em exame, a recorrente é sócio ostensiva da SCP, o fisco é terceiro. Nessa condição e na perspectiva do fisco, o crédito do saldo negativo informado na DECOMP pertence à recorrente. O direito não é da SCP, pois não tendo personalidade jurídica, não poderia ser titular do direito creditório. Não é também sócio oculto, porquanto não existe entre ele e o fisco qualquer relação jurídica. A fazenda não poderia ser devedora de pessoas a quem não estivesse vinculada por uma relação de direito. Aí digo, conforme se verifica da IN 7987, a apuração de imposto de renda e contribuições da SCP são realizadas na escrituração do sócio ostensivo. Somente o saldo dos tributos devidos é que são informados em DIPJ. Para os seus autos contribuintes, os livros apartados com a apuração do IRPJ e da CSL, bem como todos os recolhimentos via DARF que ensejaram o pagamento estimado. Outro ponto importante, ressaltar é que a vedação mencionada no RIN do artigo 515, no qual se baseou o acordo recorrido, não possui relação com os saldos negativos, como mencionado acima no acordo recorrido, é que os prejuízos fiscais e bases negativas não decaem, diferentemente do direito creditório que prescreve 5 anos. De outra forma, quando seria possível a compensação. Porém, em nenhum momento tais créditos foram de fato analisados, já que desde o seu início o direito foi obstaculizado. Então, eu dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte, afastando-se o óbito da compensação e determinar que os autos retornem à unidade de origem para que se analise o direito creditório com sua liquidez e certeza, proferindo o despacho complementar. Então, eu conheço do recurso do contribuinte no mérito do olho parcial, provimento, retorno dos autos à unidade de origem. Eu voto. Ok. Conselheira Edeli, que pediu vistas. Pedi vista porque eu não estava entendendo bem o que o voto condutor do acordo recorrido estava falando, e aí eu observei, concluí realmente que a gente está em outra conversa aqui nos autos, né? Como todos os processos de compensação, cada caso é um caso. Vou tentar não ser muito rápido aqui, porque a circunstância é muito específica. É uma não homologação de compensação declarada por utilização de saldo negativo da Engemix de 2002, que não foi informado da DIPJ correspondente. Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte aponta que o saldo negativo foi apurado pela Sociedade em Conta de Participação, SCP-CRD,
mas não constou da DIPJ em conformidade com as instruções de preenchimento da época. Estes são os sumários termos da primeira defesa, aí transcrita na íntegra. Essa pequena dificuldade, né? O processo começa assim. A autoridade julgadora de primeira instância manteve a não homologação porque, em seu entendimento, a pretensão da contribuinte seria compensar saldo negativo do sócio ostensivo General Concreto S.A., posteriormente denominado Engemix, sem que o correspondente crédito constasse da DIPJ. Em recurso voluntário, a contribuinte afirmou seu direito à utilização do saldo negativo formado por recolhimentos promovidos em razão dos resultados positivos auferidos pela sociedade em conta de participação. Veja só essa expressão, saldo negativo, que é o da Engemix, formado por recolhimentos promovidos em razão dos resultados positivos auferidos pela sociedade em conta de participação. 1.033.000 o total indicado na DECOMP e devidamente controlado e escriturado no LALUR da sócia ostensiva. Ou seja, a sócia ostensiva se apropriando dos recolhimentos. Oi? Acho que está ligado com o João. O patrão não. Acho que caiu a conexão dele. Fabina, veja aí com ele, tá certo? Portaria diz que se não for estabelecido em 5 minutos, o julgamento continua, tá? Presidente, vou tirá-lo da sala. Que aí ele volta. De repente ele nem sabe que tá bom, tá bom, tira. Pronto. Fabima, entra em contato com ele, por favor. Ok, presidente. Presidente, ele já está entrando na sala. Ok, obrigado. Presidente, a senhora me escuta? Escutamos. E paramos o julgamento enquanto o julgamento enquanto o senhor esteve caído. Fora. Perfeito. Podemos continuar, relatora. Ou é a vista, Edeli? É a vista. Então, eu transcrevi aqui os termos sumários da impugnação e, passando ao recurso voluntário, destacava que a alegação da contribuinte é de estar aproveitando recolhimentos promovidos em razão dos resultados positivos auferidos pela sociedade em conta de participação informada no LALU. O acordo recorrido está pautado no entendimento de as sociedades em conta de participação, embora não possuindo personalidade jurídica, equipararem-se a pessoas jurídicas na legislação do imposto de renda, devendo assim apurar seus resultados tributáveis destacadamente, bem como destinar os prejuízos fiscais apurados apenas à compensação de lucro próprio. Diante de tal contexto, o voto condutor do acordo recorrido expressa a seguinte conclusão. Passado esse panorama, verifica-se que as apurações dos tributos das operações próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas de forma apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos emitidos pelo sócio ostensivo. Conclui-se que há vedação para a formação de saldo negativo da Engemix, usando recolhimentos de CSL de uma das SCPs. Portanto, rejeita-se todos os argumentos trazidos pela recorrente quanto à formação de saldo na sócio ostensiva. Como se vê, a conclusão adotada tem como premissa que o sócio ostensivo teria constituído saldo negativo próprio, usando recolhimentos promovidos em nome da SCP. Isso porque a argumentação da contribuinte foi exatamente esta, nos termos a seguir transcritos do recurso voluntário. É essa a pretensão. Ela só fica afirmando que a SCP fez recolhimentos, e são esses recolhimentos que foram deduzidos na Engemix. Aí, passando depois dessa transcrição, confirmando ter sido essa conduta da contribuinte, constata-se que se o recurso voluntário foi instruído com o LALUR da SCP,
no qual estão demonstrados resultados apurados mensalmente os correspondentes tributos estimados, comprovantes de recolhimento estimados da SCP, DIPJ da ostensiva com apuração de base negativa anual de CSR no valor de 9.305 e informação de CSR de SCP paga mensalmente distinta da CSR a pagar da sócia ostensiva. Ou seja, a contribuinte defendeu ter direito a saldo negativo de CSR apurado a partir de recolhimentos promovidos pela SCP, porque esta contribuinte, na condição de sócia ostensiva, teria apurado base negativa de CSR no mesmo ano calendário. Em momento algum suscitou que a SCP também teria apurado base negativa de CSL ao final do ano calendário para converter os recolhimentos estimados em saldo negativo. E a infirmar essa ocorrência, vez que parte reproduzida do valor da SCP indica apurações estimativas com base em receita bruta e acréscimos, e no que tange a apuração do resultado informa a existência de lucro líquido de 7.509 e lucro real de 8.615. Diante desse cenário, a contribuinte ingressa com recurso especial afirmando dissídio nos termos do paradigma 301.002.593, que, analisado, permite confirmar que lá estava em debate, sim, a utilização de saldo negativo da SCP para liquidação de débito sócio ostensiva. A objeção fiscal firmada no despacho decisório que resultou na não homologação era expressa nesse sentido. Não se deve confundir a SCP com a pessoa jurídica da sócia ostensiva, aquela argumentação no sentido de que seriam terceiros, independente só poderia débito de uma com o crédito da própria. É nesse contexto que a primeira turma da terceira Câmara endossa o entendimento de que a SCP não é pessoa jurídica só equiparada para fins de apuração do IRPJ, mas não tem personalidade jurídica, e aí vai admitir que a sócia ostensiva utilize o direito creditório da SCP para liquidar o débito da sócia ostensiva. Por isso que eu não vislumbro dissídio jurisprudencial entre o recorrido, que nas próprias palavras da contribuinte em seu recurso especial conclui que o prejuízo fiscal apurado por uma SCP somente poderá ser compensado com o lucro real da mesma SCP e não poderá compor o saldo negativo da sócia ostensiva e, consequentemente, ser utilizado para compensar débitos dessa última, e o paradigma que entendeu ser possível a compensação de débitos da sócia ostensiva com saldo negativo da SCP. No paradigma, não há dúvida que o saldo negativo foi apurado pela SCP, nem mesmo qualquer objeção à sua formação, à sua forma de constituição, ao passo que o recorrido, em um passo anterior, nega a existência de saldo negativo se formado mediante confronto de inexistência de CSL devida pela sócia ostensiva com estimativas pagas em razão de resultados da sociedade em conta de participação. As situações fáticas analisadas nos acordos comparados são substancialmente distintas e não há qualquer manifestação no acórdão recorrido quanto à impossibilidade de utilização de saldo negativo apurado por sócio, sociedade em conta de participação para liquidação por compensação de débitos da sócio ostensivo. O colegiado da qual apenas concluiu que não se forma saldo negativo mediante confronto de estimativas devidas pela sociedade em conta de participação, ainda que pagas pela sócia ostensiva, com a inexistência de resultado tributável apurado no mesmo período pela sócia ostensiva. Então, eu vejo aqui que a contribuinte cria uma confusão anterior, né, à apuração do saldo negativo, e aí ela traz, ela está um passo antes do que foi analisado no paradigma, e pretende, e a objeção do acórdão recorrido, né, não chega no ponto que o paradigma analisou. Não tem essa discussão aqui no processo de não poder usar um crédito da sócia ostensiva com um débito da sócia ostensiva com um crédito da SCP. A discussão aqui é se recolhimentos da SCP podem ser utilizados como antecipações pela sócia ostensiva e assim formar o saldo negativo na sócia ostensiva. Então, peço bem a relatora aí, mas abro a divergência para não conhecer. Só um minutinho. A não conhecer ou negar provimento? Não conhecer. Conselheira Lívia. Eu tinha acompanhado a Edeli nas dúvidas quanto à confusão que parecia estar, mas agora está muito claro.
diante da declaração de voto, eu acompanho a doutora Adeli no não conhecimento, presidente. Conselheira Andréa. Eu acompanho a conselheira Adeli pelo não conhecimento também, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu participei do 1301, né, acho que a conselheira Amélia também. A situação fática lá era bem distinta. Lá havia uma formação de saldo negativo da SCP que foi utilizada pelo sócio ostensivo. Nesse caso aqui, não está se discutindo isso, que é simplesmente pegar as estimativas pagas pela SCP e utilizar para formar um saldo negativo na sócio ostensiva. Por isso, com a devida vênia à conselheira Amélia, relatora, eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Toselli. Eu acho que uma coisa é aproveitamento de saldo negativo da SCP. Não é isso que a gente está vendo aqui. Aqui é uma tentativa sem base em lei de aproveitamento de estimativas recolhidas pela SCP, o que é totalmente diferente. No primeiro lance de olhar, eu também havia entendido como a conselheira Amélia, mas diante dos excelentes esclarecimentos aqui, a gente vê que a situação é totalmente diferente, que não dá para conhecer. Acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Caio. Eu participei do recorrido e acho que fica muito claro o que a Adeli evidenciou, motivo pelo qual eu acompanho a divergência para não conhecer. Eu também acompanho. Então, fica recurso não conhecido por maioria, vencida a relatora, designada a conselheira Adeli. Ok, patrono? Senhora presidente, agradeço o turno, um bom trabalho, uma boa tarde para todos, viu? Obrigada. Bom, conselheira Andréa, você fica com o item 19, chama o patrono, tá certo? E quando acabar o 19, você dá um intervalozinho, né, que acho que o pessoal vai querer, aí você me chama. Ok, presidente. Tá? Vamos lá, conselheiros. Então, continuando, vamos para o item 19 da pauta, de relatoria da conselheira Amélia. Houve vista para o conselheiro Fernando Brasil, convertido em coletivo. Então, conselheira Amélia, peço para a senhora fazer um resumo, tá? Só para a gente poder reviver o caso. E o patrono também, Fábio Marco, por favor, porque tem acompanhamento, tá? Peço ao patrono para entrar. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Item 19 da pauta, doutora Letícia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no site. Item 19 da pauta, doutora Letícia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada, Fábio Marco. Doutora? Boa tarde. Boa tarde. Só vou pedir para a senhora abrir sua câmera. Claro, só um minuto. Seja bem-vinda, doutora Letícia, à nossa turma. Relatora, então a senhora pode começar, por favor. Tratou-se, então, de um processo julgado pela primeira turma da quarta Câmara, com que foi dado parcial provimento a curso voluntário por unanimidade de votos, para aplicar o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, objeto do processo 2008-21, em acordo cimentado 14.01.001.506. Aplicar as exigências reflexas ou decorrentes, mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal. Houve oposição de embargos pela PGFN, que foram admitidos, suprindo a omissão apontada, houve menção expressa a fundamentação do acórdão principal, conforme o acordo de embargos 14.01.002.009. Inconformada, a PGFN interpôs recurso especial, alegando divergência com relação aos seguintes pontos: os valores provenientes do crédito de ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de custos na forma do incentivo fiscal concedido pelo governo para a desoneração das operações, de forma que não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
O despacho de admissibilidade, ele deu seguimento. Foram apresentados, acho que, 2 acórdãos paradigmas. Permitindo constatar que foi a demonstrada alegada divergência jurisprudencial. Contra razões, contribuinte pugna primeiramente pelo não conhecimento e diante da falta de indicação de qual lei tributária houve interpretação divergente, bem como porque não foram apontados analiticamente quais os pontos seriam divergentes entre os acordos, no mérito pugna pela manutenção do acordo recorrido. Para fins de relatório, ressalto que o presente processo foi distribuído para a primeira turma da primeira Câmara da terceira sessão, por meio do acordo 3101/014 de fevereiro de 2011, o referido colegiado declinou da competência para julgar este feito, tendo em vista que os fatos acarretavam a lavratura dos presentes autos de infração foram os mesmos que incidiram a cobrança do IR da CS, objeto do processo 2008-21, já julgado pela primeira sessão de julgamento deste CARF. Eu lembro que esse caso aqui a gente já julgou no mês de novembro, e restou esse aqui de PIS e de COFINS, né? Então, tratou-se aqui de um auto de infração de PIS e COFINS, relativo no calendário de 2005, pelo lucro presumido, em razão do não oferecimento à tributação de valores tratados como créditos de ICMS, com base na Lei Complementar 770, no Decreto 4.524. Consta do relatório fiscal o contribuinte ao ser intimado para explicar as diferenças encontradas e informou solenemente que os valores escriturados como outras receitas operacionais, recuperação de despesas referentes a estorno de débitos do ICMS, crédito presumido de ICMS, em virtude do incentivo fiscal concedido pelo Decreto Estadual 4.316, conforme escriturado no registro de apuração do ICMS, e que foram contabilizados na conta de recuperação de despesas para fazendo valor de R$ 974 mil. Não se trata, assim, de novos ingressos de recurso, não devendo, pois, serem tributados. Entendeu a fiscalização que tais valores caracterizavam-se como subvenções e, como tal, deveriam ser tratados como receitas não operacionais e integrar a base de cálculo dos tributos. A DRJ manteve o lançamento. Em colação conhecimento, pugna recorrida pelo não conhecimento diante da ausência da indicação da lei tributária divergente, seja pela falta de indicação dos pontos divergentes. O acordo requerido ao afastar o lançamento fez com base no ADI 22, de 29 de outubro de 2003, que dispõe sobre o tratamento dos incentivos concedidos pelo poder público às pessoas jurídicas, consistentes em empréstimos subsidiados, regimes especiais de pagamento de impostos, enquadrando neste último o benefício que a contribuinte possui. Dessa forma, inaplicável o artigo 443 do RIR, tendo considerado o valor do incentivo como estorno pelo não pagamento do ICMS recolher. Como a empresa havia optado pela tributação pelo lucro presumido, a contabilização como receita é irrelevante, a não ser que ela tivesse deduzido do valor da receita bruto o valor do incentivo, já que o ICMS integra o preço de venda nos seguintes termos aqui. Então, foi dado parcial provimento a recurso, sendo excluído das bases de cálculo esses valores, né? O paradigma apresentado foi 1402.001.277, 1301.00496, cujas ementes na parte que interessa se colacionam abaixo. Eu falo que o PIS e a COFINS tem como base de cálculo o valor do faturamento mensal oferido pela pessoa jurídica, sendo relevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil adotada por suas receitas. As subvenções obtidas pelo poder público, tais como os créditos presumidos de ICMS, independente de sua classificação contábil, são receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição. Esse acórdão foi reformado pela Câmara Superior, porém, em 23 de fevereiro de 2018, após a interposição do recurso especial, não se aplicando, portanto, os termos do parágrafo 15 do artigo 67. O acórdão 1301.00496, a emenda e acordo em si não trata especificamente do PIS da COFINS, porém, como visto acima, trata da questão da subvenção para investimento ou custeio. Ou seja, em que tais paradigmas decidirem acerca do tratamento fiscal de subvenção para investimentos, não vislumbra a similitude fática necessária entre acordo, isso porque, para o acordo recorrido, os montantes de crédito presumidos de ICMS, tratados como receitas não operacionais pelo recorrido, não se trata de um incentivo, mas apenas de um regime especial de pagamentos de impostos, baseando seu entendimento no ADI 22 de 2003, onde o seu artigo 1º claramente menciona que tais incentivos não configuram subvenções para investimento nem subvenções para custeio. E assim, como menciona seu parágrafo único, constituem-se reduções de custos ou despesas, sendo específico mencionada na aplicação do 443.
Como já dito, os acordos paradigmas de discussão é aquela das tributações e subvenções para investimento e custeio, ao passo que nos casos altos o acordo recorrido sequer chega a essa discussão. Então, não há como se contrapor as divergências, já que o arcabouço jurídico para afastamento do lançamento traz no acordo recorrido, né, traz no acordo paradigma. E aí voto por não conhecer o recurso especial da PGFN. Ok, relatora. Então, doutora, só para dar uma contextualização, houve um pedido de vista após o voto da relatora pelo conselheiro Fernando Brasil. Então, no caso, o doutor Fernando, aí a vista foi convertida em coletiva, mas a doutora Viviane, a doutora Edeli, a doutora Viviane e a doutora Lívia já tinham depositado os votos, por isso que a presidente se ausentou, porque a doutora Viviane, que não está mais conosco, ela já proferiu seu voto. Então, eu vou passar a palavra para o conselheiro Fernando, porque ele pediu a vista, e depois a gente verifica, porque como houve apenas o pronunciamento no conhecimento, que a relatora não conheceu, então a gente vai fazer uma rodada de votação no conhecimento. Pois não, doutora Lívia? A doutora Viviane não votou no mérito do recurso. Não, então, isso, a gente, eu acabei de falar isso, a gente vai fazer uma rodada de votação no conhecimento, porque a doutora Viviane, doutora Lívia, doutora Edeli votaram no conhecimento, porque a doutora Amélia não conheceu. Então, o doutor Fernando vai se pronunciar porque ele pediu a vista. Nós estamos no âmbito do conhecimento, ratificando o que eu já falei, reiterando. Ok? Não, meu ponto é só que se formos para o mérito, não temos paridade. Não, a doutora Adriana vai voltar. Ela já avisou. Entendi, desculpa. Então, isso já foi avisado antes dela sair. Então, tudo bem. Pode falar, doutor Fernando. Presidente Andréia, eu não sei, eu vi que a conselheira Edeli fez uma declaração de voto sobre o tema, vi que está depositado, né? Eu vou, já adianto aqui, que eu vou acompanhar o voto da relatora pelas conclusões. Tá? E abrindo aqui o acórdão da conselheira Edeli, ou a declaração de voto, né? A declaração de voto da conselheira Edeli, para quem quiser acompanhar, fica muito evidente, né? Porque aqui parece que tem uma pequena divergência em relação ao porquê de não conhecer esse recurso, né? A questão toda é que o acórdão recorrido está tratando, e a conselheira Amélia também está tratando esse tema como se fossem aqueles casos em que há um regime especial, aquele ato declaratório que a conselheira Amélia cita no voto dela, né, que é, agora, o ADI 22, de 29 de 10 de 2003, ele trata de situações em que o regime de recolhimento do contribuinte é diferenciado, que simplesmente o legislador vai lá e vai dizer, olha, o ICMS devido por vocês vai ser 4% do valor da venda, uma situação diferente, né? No caso aqui, não era essa a situação, era um caso de crédito presumido, né? E aí que se a gente for olhar o caso como efetivamente ele é de crédito presumido, as divergências elas vão se dar em outro plano, né? Porque se a gente for observar o tratamento que foi dado nos paradigmas, né? O primeiro sim, a gente tem que dizer que tem o conceito de PIS e COFINS que a gente está discutindo aqui, da 9718, original, né? E o primeiro paradigma foi lavrado antes da declaração de inconstitucionalidade do STF, então ele nem levou em consideração essa questão, se isso estaria no conceito de receita ou não, ele levou em consideração a redação ali alargada do conceito de base de cálculo da COFINS. E o segundo paradigma, ele é um pouquinho pior ainda a situação, porque quando ele trata da CSLL, o próprio voto condutor trata essas receitas da subvenção, né, esse valor da subvenção, como outras receitas, que daí não estariam inseridas na base de cálculo restrita ali do conceito aqui de faturamento 9718, e depois a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º pelo STF. Então, eu vou por um outro caminho,
que eu acho, e eu vi a declaração de voto da conselheira Ideli, por não conhecer o recurso da Fazenda, né, mas por outras razões. Então, vou acompanhar o voto da conselheira Amélia pelas conclusões. Ok. Conselheira Ideli, diante do seu voto anterior, né, na última reunião, abriu divergência para conhecer, né? Então, no caso, a senhora tendo uma declaração de voto conforme relator o doutor Fernando, a senhora pode se pronunciar. Sim, eu vou reformular meu voto para acompanhar a relatora pelas conclusões. À primeira vista, eu enxerguei que o recurso especial da Procuradoria, ele trazia outro paradigma, né, diferente do que era debatido lá no IRPJ, no outro processo que nós julgamos, e aí essa visão primeira me levou a entender que ela estava discutindo realmente a incidência a tributação da receita de subvenções no âmbito do PIS/COFINS. O que eu não observei na hora, né, como tinha se dado essa decisão nos paradigmas. E aí, aproveitando as vistas, eu desci com mais detalhe na análise dos paradigmas e concluí que eles afirmavam a tributação dessa receita de subvenção com base com fundamento na base alargada de PIS/COFINS, né, que foi declarada inconstitucional, e que a Procuradoria não construiu, nem mesmo com paradigmas adicionais, aí, algo no sentido de demonstrar que a receita de subvenção se incluiria no conceito estrito de faturamento. Então, na minha visão, esses paradigmas não podem ser aceitos porque eles têm decisão que contraria a declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Então, eu tenho que rejeitar esses paradigmas e são esses o fundamento lá no parágrafo 12 do artigo 67 do RICARF. E aí eu não vejo, não tenho como, a Procuradoria não tem sucesso em demonstrar a divergência quando eu rejeito esse paradigma. Ela até traz o paradigma subsidiário para dizer, para confrontar outro argumento do voto, que é sobre, como é que são os termos que foram usados? Discorre sobre a natureza do incentivo deferido pela Bahia mediante concessão de créditos fiscais, mas aí eu não chego nesse segundo ponto porque eu não ultrapasso o primeiro, já que eu rejeito ele com fundamento no parágrafo 12. Então, eu estou pedindo desculpas aí pela análise apressada da sessão anterior e reformando meu voto para não conhecer do recurso especial, acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok, conselheira Ideli. Conselheira Lívia, a senhora mantém seu voto no não conhecimento? Mantenho, mas concordo com as conclusões da doutora Ideli, presidente. Ok. Conselheira Viviane votou por conhecer do recurso. Conselheiro Fernando foi pelas conclusões do não conhecimento. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho pelas conclusões da Ideli também, presidente. Ok. Conselheiro Caio? Igualmente, presidente, conclusões da doutora Ideli como declaradas. Então, eu também acompanho pelas conclusões da conselheira Ideli, doutora Ideli. Então, foi por maioria negado o conhecimento pelas conclusões Ideli, Lívia, Amélia, Fernando, Tozelli, Caio e eu. Amélia relatora. Amélia relatora, desculpa. Então, vamos lá. Pelas conclusões Ideli, Lívia, Fernando, Tozelli, Caio e eu. Viviane conheceu do recurso. Vencida a conselheira Viviane que conheceu do recurso. Negado conhecimento por maioria. Negado conhecimento por isso. Então, negado conhecimento por maioria. Vencida a conselheira Viviane. Conclusões: Ideli, Lívia, Fernando, Tozelli, Caio e eu. DV, Ideli. E aí a Amélia faz referência a ela, porque ela ficou vencida no regimento, conforme o presidente havia colocado. Alguém mais DV? Não? Então, doutora, agradeço a sua participação conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau. Pessoal, então vamos fazer... Fabimar, pode parar a gravação, por favor.